Durante séculos, este planeta foi observado, estudado e classificado como um dos corpos celestes mais previsíveis do nosso sistema. Um mundo árido, congelado no tempo, marcado por tempestades de poeira e vastas planícies desertas. Um ambiente hostil, mas compreendido. Um planeta sem atividade biológica, sem processos dinâmicos complexos, sem qualquer indício de algo além de geologia e erosão. Todos os dados apontavam para a mesma conclusão. Marte era estático, inativo, um registro fossilizado de um passado distante, onde talvez em algum momento remoto tenha existido algo diferente. Mas no presente não havia nada, nenhum sinal de vida, nenhuma variação significativa, nenhum comportamento inesperado. A superfície marciana sempre foi descrita como previsível. Crateras antigas, formações rochosas esculpidas por ventos persistentes, vales secos que indicavam a presença de água em eras que não podem mais ser observadas diretamente. Tudo em Marte parecia pertencer ao passado. Um passado encerrado, um sistema que deixou de evoluir. E foi exatamente essa previsibilidade que tornou Marte um dos primeiros candidatos para a exploração direta. Um ambiente considerado seguro dentro dos padrões extremos do espaço. Um local ideal para a validação de tecnologia, coleta de dados e observação científica sem variáveis desconhecidas. Missões anteriores, robóticas e automatizadas, reforçaram essa percepção. Cada nova análise confirmava o que já se esperava encontrar. Poeira, rocha, silêncio. Sempre silêncio. Nenhuma emissão energética anômala, nenhuma interferência não explicada, nenhuma estrutura que sugerisse organização além dos processos naturais conhecidos. Marte se consolidou como um planeta morto não apenas pela ausência de vida, mas pela ausência de qualquer tipo de surpresa. E talvez tenha sido esse o maior erro. Porque ao longo do tempo, a confiança nos dados se tornou absoluta. Não havia mais motivo para questionar. Não havia mais espaço para dúvida. Marte havia sido resolvido, classificado, encerrado. Um planeta simples, um ambiente estático, um mundo sem segredos. Mas no universo zero, classificações não são garantias. Observações não são verdades absolutas. E aquilo que parece inativo pode apenas não ter sido observado da forma correta. A missão atual não foi projetada para descoberta, foi projetada para confirmação. Uma verificação final de tudo aquilo que já era considerado conhecido. Uma etapa técnica dentro de um processo maior de exploração. Não se esperava encontrar nada novo, não se esperava encontrar nada inesperado, não se esperava encontrar nada. E é exatamente assim que começa, com certeza absoluta, com confiança total nos dados, com a convicção de que Marte é apenas mais um planeta morto, até o momento em que essa certeza começa a falhar. À medida que a trajetória de aproximação se inicia, Marte deixa de ser apenas um objeto distante e passa a ocupar todo o campo de visão. Um disco avermelhado, estático à primeira observação, mas que lentamente começa a revelar detalhes à medida que a distância diminui. As regiões mais claras e mais escuras se tornam visíveis. As formações conhecidas começam a surgir. Tudo parece exatamente como esperado. Os sistemas de leitura são ativados em escala completa. Sensores atmosféricos, mapeamento de superfície, análise de partículas em suspensão. Cada instrumento inicia seu ciclo de verificação com base em modelos previamente estabelecidos. A expectativa é simples: confirmar o que já se sabe. E, no início, é exatamente isso que acontece. Os primeiros dados coincidem com os registros históricos. Pressão atmosférica dentro dos parâmetros previstos. Composição química compatível com análises anteriores. Tempestades de poeira em formação, seguindo padrões sazonais conhecidos. Nada fora do comum. Nada que justifique qualquer tipo de alerta. Mas, conforme a aproximação continua, pequenas discrepâncias começam a surgir. Inicialmente, são variações mínimas. Diferenças quase imperceptíveis entre os dados esperados
e os dados coletados em tempo real. Nada que ultrapasse limites aceitáveis. Nada que possa ser imediatamente classificado como anomalia. Apenas ruído estatístico. Ainda assim, os sistemas registram. As tempestades de poeira, por exemplo, apresentam um comportamento levemente irregular. Em vez de seguir trajetórias previsíveis, algumas massas se deslocam com pequenas variações de direção, como se estivessem sendo influenciadas por fatores não registrados nos modelos atmosféricos. Nada brusco, nada evidente, mas inconsistente. A densidade das partículas em suspensão também varia de forma não uniforme. Regiões que deveriam apresentar dispersão homogênea mostram concentrações inesperadas, como se o próprio ambiente estivesse reorganizando sua própria estrutura. Os sistemas tentam compensar, ajustam cálculos, refinam projeções, reprocessam os dados em busca de erro interno. Nenhuma falha é encontrada. A aproximação continua. A superfície agora ocupa quase toda a visão. Crateras gigantescas, planícies extensas e formações rochosas começam a ganhar definição. Tudo reconhecível, tudo catalogado, tudo aparentemente normal. E ainda assim algo não se encaixa. Há uma sensação crescente de desalinhamento entre o que está sendo visto e o que deveria estar sendo visto. Como se os dados estivessem corretos, mas incompletos. Como se algo estivesse sendo omitido não por erro, mas por limitação. Os sensores de longo alcance captam uma leitura inesperada. Não é uma falha. Não é um pico de energia. Não é uma assinatura conhecida. É um padrão, extremamente sutil, quase imperceptível dentro do ruído geral. Um tipo de repetição que não deveria existir em um ambiente completamente natural. Um sinal tão fraco que poderia ser descartado sem análise detalhada. Mas ele persiste, repetindo-se em intervalos irregulares, sem origem definida, sem explicação imediata. Os sistemas tentam isolar a leitura, filtrar interferências, eliminar possibilidades de erro. Cada tentativa apenas confirma a mesma coisa. O padrão está lá. E não deveria estar. A lógica sugere ignorar, classificar como anomalia de leitura, prosseguir com a missão sem alteração. Afinal, Marte continua sendo Marte. Um planeta morto, um ambiente previsível. Mas a presença desse padrão, mesmo que fraca, introduz uma variável que não estava prevista. E no contexto de um planeta considerado completamente inativo, qualquer variável é significativa. A aproximação entra em sua fase final. A atmosfera começa a se tornar mais densa. As tempestades de poeira agora envolvem completamente a trajetória. A visibilidade externa é reduzida. Os sensores assumem controle total da navegação. E é nesse momento que as inconsistências deixam de ser apenas números e passam a ser sentidas. Pequenas oscilações surgem, vibrações que não correspondem às condições atmosféricas registradas. Ajustes automáticos são acionados, correções são feitas em tempo real. Mas a sensação permanece. Algo não está completamente alinhado, algo não está completamente estável. E mais importante, algo não está completamente inativo. Ainda não é possível definir o que isso significa. Ainda não há evidência suficiente para alterar a classificação do planeta. Mas a certeza absoluta, estabelecida anteriormente, já não é mais intacta. Pela primeira vez, desde o início da missão, Marte deixa de ser apenas um destino conhecido e passa a ser uma incógnita. A transição entre o espaço aberto e a atmosfera marciana sempre foi considerada um processo técnico, controlado e altamente previsível. Os parâmetros já haviam sido testados inúmeras vezes em simulações, validados por missões anteriores e refinados ao longo de décadas de observação. Não havia expectativa de surpresa, não havia espaço para erro. Mas à medida que a nave inicia sua descida, essa expectativa começa a se desfazer. O primeiro contato com as camadas superiores da atmosfera ocorre dentro dos padrões. O atrito térmico aumenta conforme previsto. A resistência do ar, ainda que rarefeito, começa a exercer influência sobre a trajetória.
Os sistemas ajustam automaticamente a inclinação e a velocidade, mantendo tudo dentro dos limites operacionais. Por alguns instantes, tudo parece normal. Então surgem as variações. Não são falhas abruptas, não são eventos extremos, são mudanças pequenas, mas constantes. Oscilações na densidade atmosférica que não seguem nenhum modelo conhecido. Pequenas diferenças que deveriam ser absorvidas pelo sistema de controle, mas que começam a se acumular de forma imprevisível. A nave corrige, e precisa corrigir novamente, e novamente. Os algoritmos recalculam a trajetória em tempo real, tentando se adaptar a um ambiente que até então deveria ser estável. Cada ajuste é preciso, mas a necessidade contínua de correção indica algo incomum. A atmosfera não está se comportando de forma uniforme, ela está variando. Conforme a descida continua, a visibilidade externa se deteriora rapidamente. Tempestades de poeira envolvem completamente a nave, criando uma barreira densa e irregular. Isso não é inesperado por si só. Marte é conhecido por suas tempestades intensas, mas a forma como essa tempestade se comporta não corresponde aos registros. As correntes de poeira não seguem padrões lineares. Elas mudam de direção sem causa aparente. Formam estruturas momentâneas que se desfazem e se reorganizam em questão de segundos. Como se houvesse uma dinâmica interna que não pode ser explicada apenas por vento e pressão. Os sensores registram tudo, mas não conseguem explicar. As leituras começam a apresentar inconsistências mais evidentes, dados que se contradizem, valores que não se estabilizam. A nave tenta compensar, mas a base de referência já não é confiável. E ainda assim, o sistema continua funcionando, porque nada disso, isoladamente, ultrapassa os limites críticos. Mas em conjunto, tudo começa a perder sentido. Uma nova leitura surge nos sensores de campo. Não é uma anomalia tradicional. Não é radiação. Não é energia térmica. É algo mais difícil de definir. Uma variação de fundo que não deveria existir naquele nível da atmosfera. Algo distribuído. Algo presente. Algo que não estava lá antes, ou que nunca foi detectado. A nave atravessa uma camada mais densa da tempestade e, por um breve momento, a visibilidade externa se abre parcialmente. A superfície aparece abaixo, distorcida pela poeira em movimento. Crateras, vales e planícies passam rapidamente pelo campo de visão. Mas há algo mais. Por uma fração de segundo, algo que não se encaixa. Uma irregularidade. Uma forma que não corresponde ao terreno natural. E então, desaparece. Os sistemas não registram tempo suficiente para análise. Pode ter sido um artefato visual, uma distorção causada pela tempestade, um erro momentâneo de interpretação. Ou não, a descida continua. A atenção agora não está apenas nos dados, está no comportamento geral do ambiente. Tudo parece funcional, mas nada parece estável. Cada segundo dentro da atmosfera reforça a mesma sensação. Marte não está reagindo como deveria. E, mais importante, não está permanecendo passivo. Os sensores de interferência começam a captar variações no sinal interno da nave. Pequenas distorções que não vêm de fora, mas que parecem surgir dentro do próprio sistema de leitura. Como se algo estivesse interferindo não apenas no ambiente externo, mas na forma como ele está sendo percebido. Os sistemas de diagnóstico são acionados. Nenhuma falha estrutural, nenhuma falha elétrica, nenhuma falha identificável. E mesmo assim, a interferência continua. A descida entra em sua fase final. A altitude diminui rapidamente. Os propulsores se preparam para o ajuste final de pouso. Tudo deveria convergir para a estabilidade neste momento, mas não converge. A atmosfera continua instável. As leituras continuam inconsistentes. E a sensação de desalinhamento se intensifica. Algo não está correto. Algo não está sendo medido. Ou algo está sendo deliberadamente ocultado. A nave se aproxima da superfície. E pela primeira vez desde o início da missão, surge uma possibilidade que não pode mais ser ignorada. Talvez Marte nunca tenha sido completamente compreendido. Talvez os dados sempre tenham estado corretos.
dentro de um limite, e talvez esse limite tenha sido ultrapassado agora. A entrada na atmosfera não revelou apenas inconsistências, revelou ausência de controle. E em um ambiente que deveria ser completamente previsível, isso muda tudo, porque previsibilidade é o que define um planeta morto. E neste momento, Marte já não parece mais ser um deles. À medida que os dados continuam sendo processados, pequenas variações começam a surgir. Diferenças mínimas entre o que era esperado e o que está sendo medido em tempo real. Nada fora dos limites aceitáveis, nada que indique falha imediata, mas o suficiente para interromper a sensação de total previsibilidade. Os sistemas registram essas discrepâncias como ruído estatístico. Ajustes automáticos são aplicados, refinando os cálculos e tentando alinhar os dados aos modelos já estabelecidos. Ainda assim, as variações persistem. A princípio, não há motivo para preocupação. Ambientes complexos podem gerar pequenas irregularidades, mas Marte nunca foi considerado um ambiente complexo. E é exatamente isso que torna essas inconsistências relevantes. Elas não são grandes o suficiente para alterar a missão, mas são precisas o suficiente para não serem ignoradas. Pela primeira vez, os dados deixam de confirmar completamente o que já se sabia e passam apenas a se aproximar disso. As tempestades de poeira começam a revelar um comportamento incomum. Em vez de seguir trajetórias previsíveis, como indicam os modelos atmosféricos de Marte, as massas de poeira apresentam variações sutis de direção e intensidade. Não são mudanças abruptas, não há ruptura violenta nos padrões, mas há inconsistência. Pequenos desvios que se repetem, como se o fluxo estivesse sendo influenciado por algo que não está sendo medido. A densidade das partículas também varia de forma irregular. Regiões que deveriam apresentar dispersão uniforme mostram concentrações inesperadas, criando zonas mais densas e outras quase vazias em intervalos muito curtos. Os sistemas tentam ajustar os cálculos em tempo real, buscando uma explicação dentro dos parâmetros conhecidos. Nenhuma anomalia crítica é detectada, mas os dados continuam mudando. O comportamento da atmosfera deixa de ser totalmente previsível e começa a parecer responsivo. Durante a análise contínua dos dados coletados, um detalhe começa a se destacar. Não é uma variação isolada, nem um erro de leitura. É algo mais sutil e mais consistente. Entre as oscilações e ajustes automáticos, surge um padrão, extremamente discreto no início, quase indistinguível do ruído geral. Mas conforme os sistemas refinam a leitura, a repetição se torna clara. Pequenos intervalos que se repetem sem seguir nenhuma lógica ambiental conhecida. Não corresponde a vento, não corresponde a pressão, não corresponde a qualquer fenômeno atmosférico catalogado. Os sistemas tentam classificar, cruzam dados com registros anteriores, simulam possibilidades. Nenhuma correspondência é encontrada. O padrão não apenas existe, ele persiste. E mais do que isso, ele não parece aleatório. Existe organização, existe intervalo, existe repetição. E em um ambiente considerado completamente natural, isso não deveria acontecer. Pela primeira vez, os dados sugerem algo além de comportamento físico. Algo que não apenas reage, mas se organiza. A nave inicia a fase de descida controlada através da atmosfera marciana. Todos os sistemas operam dentro dos parâmetros definidos, utilizando modelos previamente validados para garantir uma trajetória estável e segura. Nos primeiros instantes, a resposta do ambiente parece compatível com o esperado. A resistência atmosférica aumenta gradualmente e os sistemas ajustam velocidade e inclinação com precisão. Mas essa estabilidade não se mantém. Pequenas correções começam a ser necessárias com mais frequência do que o previsto. Ajustes que isoladamente não representam risco, mas que indicam um comportamento fora do padrão ideal. A nave corrige, e precisa corrigir novamente. E novamente, os algoritmos recalculam a trajetória em tempo real, tentando compensar variações que não deveriam existir com essa intensidade.
A atmosfera não apresenta uma resposta uniforme. Ela oscila, não de forma violenta, mas de forma constante. Cada novo ajuste confirma o mesmo problema. Os modelos não estão conseguindo prever o ambiente com precisão total. A descida continua, mas já não segue um perfil completamente estável. O controle ainda existe, mas já não é absoluto. E pela primeira vez, a entrada em Marte deixa de ser um processo rotineiro e passa a exigir adaptação contínua. À medida que a descida continua, as variações deixam de ser pontuais e passam a formar um comportamento contínuo. A atmosfera não apenas oscila, ela não se estabiliza. Os sistemas de controle ajustam a nave repetidamente, compensando diferenças de densidade e fluxo que mudam a cada instante. O que deveria ser uma progressão suave se transforma em uma sequência constante de correções. Não há um padrão fixo, não há previsibilidade. Cada nova leitura substitui a anterior antes que qualquer tendência possa ser confirmada. A nave responde com precisão, mantendo a trajetória sob controle. Mas o esforço necessário para manter essa estabilidade aumenta gradualmente. Os algoritmos trabalham em limite contínuo, recalculando em tempo real um ambiente que não oferece referência consistente. A atmosfera parece inconsistente por natureza. Não é apenas turbulência, não é apenas variação climática, é ausência de comportamento estável. E isso altera completamente a interpretação do ambiente, porque um sistema natural, mesmo em condições extremas, tende a apresentar padrões reconhecíveis. Aqui eles não se fixam, eles mudam constantemente. A descida continua, mas agora sob uma nova condição. Não se trata mais de atravessar a atmosfera de Marte, mas de se adaptar a ela a cada segundo. A nave é completamente envolvida por uma tempestade de poeira. A visibilidade externa desaparece quase por completo, substituída por um fluxo denso e contínuo de partículas em movimento. Tempestades em Marte não são incomuns. Elas fazem parte do comportamento natural do planeta. Mas o que ocorre aqui não segue esse padrão. A poeira não se move de forma linear. Ela muda de direção sem transição clara. Correntes que deveriam se dispersar se condensam. Regiões que deveriam ser homogêneas se fragmentam em formações temporárias, como estruturas que surgem e desaparecem em questão de segundos. Não há regularidade, mas também não há aleatoriedade completa. Há momentos em que o movimento parece organizado. Breves instantes em que o fluxo da poeira assume formas coerentes, quase como padrões transitórios, que se formam e se desfazem antes que possam ser analisados completamente. Os sensores registram essas formações, mas não conseguem classificá-las dentro de nenhum modelo atmosférico conhecido. A nave continua sua descida, atravessando esse ambiente instável, ajustando constantemente sua trajetória para manter controle. Mas algo muda na percepção do fenômeno. A tempestade deixa de parecer apenas um evento climático e começa a parecer um sistema em movimento. Um sistema que não apenas reage ao ambiente, mas que se reorganiza dentro dele. A densidade aumenta, o movimento se intensifica e, por um momento, a impressão é inevitável. Não é apenas a nave atravessando a tempestade, é a tempestade envolvendo a nave. Os sensores continuam operando em capacidade total, coletando dados da atmosfera e da superfície abaixo. Mas, à medida que a análise avança, as informações deixam de convergir para um padrão único. Os dados começam a se contradizer. Leituras de densidade indicam um valor estável, enquanto, ao mesmo tempo, outros sensores registram variações bruscas na mesma região. A pressão parece constante, mas o comportamento do ambiente não corresponde a essa estabilidade. Os sistemas tentam validar as informações cruzando múltiplas fontes. O resultado não se confirma. Nenhuma falha estrutural é detectada, nenhum erro de sistema é identificado. E ainda assim, os dados não fazem sentido quando analisados em conjunto. Cada sensor, isoladamente, parece funcional, mas quando integrados entram em conflito. Os algoritmos tentam priorizar leituras mais confiáveis, descartando possíveis ruídos. Mesmo assim,
as inconsistências permanecem. Não são ocasionais, são contínuas, como se o ambiente estivesse sendo medido corretamente, mas não pudesse ser interpretado de forma coerente. Isso altera completamente a relação com o espaço ao redor. Não é mais possível confiar totalmente na leitura do que está acontecendo, e sem referência confiável. O próprio conceito de estabilidade começa a se perder. A descida continua, mas agora não é apenas o ambiente que está instável, é a compreensão dele. Entre as leituras conflitantes e os dados instáveis, um novo elemento começa a surgir nos sensores. Não é uma anomalia tradicional. Não apresenta picos nem variações bruscas que indiquem falha ou interferência comum. É algo contínuo, uma leitura de fundo, constante. Inicialmente, passa despercebida, misturada ao volume de dados já comprometidos. Mas conforme os sistemas isolam sinais específicos, ela se torna evidente. Existe algo presente no ambiente, não localizado em um ponto específico, não concentrado, mas distribuído, como se estivesse integrado à própria atmosfera, ou até mesmo à estrutura do planeta. Os sensores tentam classificar. Não é energia térmica, não é radiação, não é campo magnético, não corresponde a nenhuma categoria conhecida. Ainda assim, está lá e permanece. A intensidade não varia de forma significativa, não reage diretamente às condições externas, não segue os padrões da tempestade, nem das oscilações atmosféricas. É independente, e isso a torna ainda mais incomum, porque tudo naquele ambiente deveria estar sendo afetado pelas mesmas condições instáveis. Mas isso não está. A leitura continua estável, mesmo quando todo o restante varia, como se existisse em uma camada diferente da realidade medida pelos sensores. Os sistemas ampliam a análise, tentam encontrar origem. Nenhuma é definida, não há ponto de emissão, não há direção, não há limite claro. A única conclusão possível é que isso não é um fenômeno isolado, é parte do ambiente, parte do planeta, e talvez sempre tenha estado ali. A diferença agora é que pela primeira vez está sendo detectado. E o mais inquietante é que sua presença não parece acidental. Ela não interfere diretamente, não reage de forma evidente, mas também não desaparece. Ela simplesmente permanece, constante, observável, indefinida. E em um ambiente onde tudo começou a se mostrar instável, essa estabilidade específica levanta uma possibilidade ainda mais desconfortável. Talvez isso não seja apenas algo presente, talvez seja algo ativo. Durante a descida, em meio à densidade da tempestade, a visibilidade externa se abre por um breve momento. Não o suficiente para uma leitura completa, mas suficiente para expor parte da superfície abaixo. Crateras conhecidas, formações já catalogadas, tudo parece alinhado com o que deveria estar ali. Até que algo não se encaixa. Por uma fração de segundo, uma irregularidade surge no campo de visão. Não é uma formação geológica comum. Não possui a aleatoriedade típica do terreno marciano. É definida demais. Precisa de mais para ser natural. Uma forma, mas não permanece tempo suficiente para a análise. A tempestade se fecha novamente. A visibilidade é perdida. Os sensores tentam reconstruir a imagem com base nos dados captados naquele instante. Não conseguem. O registro é incompleto, inconsistente, como se o que foi visto não pudesse ser totalmente capturado pelos sistemas. A possibilidade de erro é considerada. Uma distorção visual causada pela poeira. Reflexo, interferência momentânea. Mas essa explicação não se sustenta completamente, porque a forma, mesmo que por um instante, parecia coerente, estruturada e, acima de tudo, deslocada do ambiente ao redor. A análise tenta descartar o evento, classificar como inconclusivo, mas o impacto permanece, porque em um planeta considerado completamente natural, qualquer estrutura que sugira organização, mesmo que vista por um instante, não deveria existir. E ainda assim foi vista, ou pelo menos não percebida.
À medida que a descida continua, as primeiras alterações começam a surgir dentro dos próprios sistemas da nave. Não são falhas completas, nem desligamentos. São distorções sutis, pequenos atrasos nas respostas, oscilações em leituras que deveriam ser instantâneas, variações mínimas no processamento de dados. Inicialmente, são tratadas como consequência da instabilidade do ambiente externo. Interferência causada pela tempestade, pelas variações atmosféricas, pelos próprios limites operacionais em condições adversas. Mas essa explicação começa a falhar, porque as distorções não seguem o comportamento do ambiente. Elas não aumentam junto com a turbulência. Não diminuem quando as leituras se estabilizam momentaneamente. Elas seguem outro padrão. Os sistemas de diagnóstico são ativados. Verificações completas são executadas em todos os módulos principais. Nenhuma falha estrutural é encontrada. Nenhuma falha elétrica. Nenhuma falha lógica. Tudo indica que os sistemas estão funcionando perfeitamente. E ainda assim, não estão. As leituras continuam apresentando pequenas variações que não podem ser justificadas por erro interno, como se algo estivesse interferindo diretamente na forma como os dados são processados, não alterando o ambiente, mas alterando a interpretação dele. Isso muda completamente a natureza do problema, porque até esse momento, tudo indicava que o ambiente externo era instável. Agora surge uma nova possibilidade. O ambiente pode estar influenciando o próprio sistema de observação. Os sensores continuam operando, os dados continuam sendo coletados, mas a confiança neles já não é a mesma. Porque quando o sistema começa a perder precisão, sem apresentar falha, a questão deixa de ser o que está sendo medido e passa a ser se aquilo que está sendo medido pode realmente ser compreendido. A interferência continua, sutil, constante e impossível de rastrear, como se não tivesse origem definida, como se não viesse de fora, nem de dentro, mas de algo entre os dois. À medida que as inconsistências se acumulam, a capacidade de interpretar o ambiente de forma confiável começa a se perder. Não por falha total dos sistemas, mas pela ausência de uma base estável para comparação. Os modelos utilizados até agora deixam de ser suficientes. Tudo o que está sendo medido ainda existe, mas já não se encaixa em nenhuma estrutura coerente. Os dados continuam chegando, mas já não confirmam nada, não validam hipóteses, não sustentam previsões. A cada nova leitura, a compreensão anterior se torna obsoleta. Os sistemas tentam recalibrar, buscam um novo ponto de referência, um padrão mínimo que possa servir como base, mas não encontram, porque o ambiente não oferece estabilidade suficiente para isso. Tudo varia, tudo muda, e nada permanece constante por tempo suficiente para ser considerado confiável. Isso cria uma condição crítica, não porque o controle da nave foi perdido, mas porque a interpretação do ambiente deixou de ser absoluta. Sem referência confiável, qualquer decisão passa a ser baseada em dados incertos. E dados incertos não garantem segurança. A descida continua. Os sistemas ainda funcionam, mas agora operam sem uma verdade fixa, sem um modelo que possa ser seguido com confiança total. E nesse ponto, uma mudança fundamental acontece. Marte não é mais apenas um ambiente desconhecido. Ele se torna um ambiente incompreensível dentro dos parâmetros atuais. E quando um ambiente deixa de poder ser interpretado com precisão, a exploração deixa de ser apenas técnica e passa a ser um risco não quantificável. Pela primeira vez desde o início da missão, a hipótese mais básica deixa de ser válida. Marte já não pode mais ser classificado com certeza como um planeta morto. Tudo o que foi observado até agora aponta para isso. Não de forma direta, não de forma explícita, mas através de algo mais difícil de ignorar, a soma das inconsistências. O comportamento da atmosfera, os padrões detectados, a presença indefinida, as distorções, a interferência, a perda de referência. Nenhum desses elementos, isoladamente, seria suficiente para alterar uma classificação estabelecida há tanto tempo. Mas juntos,
eles formam algo diferente, algo que não pode mais ser explicado dentro dos modelos conhecidos. A ideia de um ambiente totalmente passivo já não se sustenta. Existe atividade, mesmo que não seja compreendida. Existe organização, mesmo que não seja visível o tempo todo. Existe presença, mesmo que não possa ser definida. E isso muda tudo, porque a definição de um planeta morto não é apenas a ausência de vida, é a ausência de reação. E Marte está reagindo. Ainda não é possível afirmar como, ainda não é possível afirmar por quê. Mas já não é possível negar. A missão que começou como uma confirmação se transforma em uma investigação. E a maior mudança não está no planeta, está na percepção. Porque a partir deste ponto, tudo o que será observado em Marte não será mais interpretado como parte de um ambiente conhecido, mas como parte de algo que ainda está sendo revelado. E uma vez que essa possibilidade é aceita, não é mais possível voltar ao ponto anterior. A certeza foi perdida. E no lugar dela, resta apenas uma pergunta: o que exatamente está ativo em Marte?